cabelo, sotaque, né? Então, a gente tem que ter origem, então a gente tem que ter essa ideia, né? E eu acho, assim, legal da parte do conciliador, sabe, Giovana, e Aline, e Luciana, que, poxa, realmente eu não estou sentindo que eu me tornarei parcial. Sai daquela jogada ali. Você está vendo que vai dar errado? Sai, né? Eu, particularmente, enquanto magistrado, eu vejo alguma coisa, me julguei suspeito pouquíssimas vezes. E agora, em todas as que eu me julguei, eu julguei e botei nos autos o porquê. Que eu acho que a pior coisa no mundo é aquela história do segredo, né? Ai, olha, ele é suspeito porque, sou suspeito por causa disso, que a pessoa é meu amigo, não sei o que, tal, né? Mas é muito interessante a gente passar isso para o conciliador, né? E outra coisa, essa história da neutralidade é como fala aquele professor Leandro Carnal, neutro só sabão de coco, né? Ninguém é neutro. Agora, nós temos que saber controlar aquela neutralidade. E aí tem uma passagem muito interessante no livro do Piero Calamandrei, Eles, os Juízes, que ele conta o seguinte, que ele é um advogado, né, lá da Itália tal, e aí pegou um julgamento, era no início do século passado, no qual uma criança estava andando pela rua e não havia carros ainda automotores, então era charrete. E um cavalo foi e mordeu a criança. Aí o pai da criança entrou com indenização tal, e foi perdendo em todas as instâncias. E aí ele foi contratado, e quando chegou na última instância, qual foi a surpresa dele quando a causa reverteu? Então, ele vinha perdendo, ele ganhou. E ele ficou curioso e foi falar com o relator. Ele disse assim, olha, a decisão do senhor foi belíssima, né? Aquele negócio todo, tá, elogiou. Mas, assim, curiosidade, o que é que o senhor achou? Eu disse, não, rapaz, eu sei bem o que é isso. Porque meu filho foi mordido também por um cavalo. E eu tenho ódio de cavalos mordedores. Ou seja, né? Não tem, a gente sempre traz alguma carga de experiência, alguma coisa que mexe com você. Por exemplo, eu, graças a Deus, nunca atuei nessa parte. Já fui juiz de direito, mas nunca atuei nessa parte de violência contra a criança, violência contra a mulher. Mas é difícil você se manter a imparcialidade numa situação dessa, de Maria da Penha, né, de abandono de criança. Eu até, assim, eu louvo muitos colegas para essa capacidade que eu confesso não detê-la. É bom, gente. Eu vou só aqui interromper o nosso papo para dar uma boa tarde para o pessoal do YouTube aí, que agora conseguimos resolver nossos problemas técnicos, agora a gente está ao vivo, tá bom? E avisar para o pessoal que estava tentando entrar, aguardando, que depois a gente vai disponibilizar a gravação, né? A gente já começou o papo, né? Mas, enfim, a gente sabia que estava essa dificuldade técnica, e depois podem conferir a íntegra aí que vai ficar no YouTube do tribunal, tá bom? Mas então, Giovana, eu te cortei, o raciocínio dá para voltar Não, na verdade, eu ia falar essa questão que o Arthur trouxe, eu acho muito essa história, né, do Calamandrei, eu acho muito interessante isso, porque é exatamente isso que a gente vê, e a gente se depara, a gente acha, mas a Justiça Federal geralmente são conflitos envolvendo entes públicos, questões mais pontuais, e eu falo, não, a riqueza ela está na exceção também, porque aqui eu já peguei caso no Sejusc, nosso aqui de Juiz de Fora, eu peguei um caso que era do PAR, da Caixa Econômica Federal, e que na hora que a gente começou a audiência com o conciliador, a narrativa foi de violência doméstica. Então, atrás daquela era a Caixa Econômica, quando eu li o processo, eu achei que fosse invasora. A invasora, né, a pessoa que estava no imóvel e o verdadeiro proprietário naqueles processos do par. Então, tinham três pessoas, a Caixa Econômica, né, essa pessoa, a mulher e o outro homem. Então, já na primeira rodada da fala, já veio a narrativa da violência doméstica. Questão de alienação parental e tudo. E o que eu fiz nesse momento? Eu falei, opa, isso daqui vai desbordar de uma mera conciliação. E é o que a gente chama da derivação. Como a gente não tinha feito aquele mapeamento do processo antes, porque, na verdade, tinha vindo como se fosse um par, né, um processo de reintegração de posse, do Minha Casa Minha Vida, etc. Só que, naquele primeiro momento, a gente amplia o olhar e vê o contexto. Que o conflito também é contextualizado. Então, naquele momento, eu pedi para que o conciliador, para que eles saíssem,
porque tinha uma questão ali que era, na verdade, uma mediação ou uma justiça restaurativa, ou uma abordagem restaurativa. E a gente pôde trazer à tona essas questões da violência doméstica que o Arthur acabou de falar. Só que para isso é exatamente, eu tenho que saber o seguinte, em qual lugar que eu estou, e primeiro, eu tenho competência? Eu acho que a gente tem que ter essa humildade, o nosso conciliador também. Eu tenho competência no sentido de feixe, né, de habilidades, de capacidade técnica para conduzir uma sessão assim. Então, eu falo que um dos atributos primordiais do conciliador e do mediador é a humildade. E saber reconhecer quando ele não dá conta, de mediar, de conciliar uma determinado conflito. E é isso que falou, olha, eu não dou conta, eu posso me retirar? E eu já tive várias situações assim. Um caso de uma mãe que tinha um filho único de 12 anos, que perdeu o filho num acidente que ocorreu numa obra da Caixa Econômica. Então, a narrativa dela foi da perda do filho de 12 anos, soltando pipa. E aquilo, duas conciliadoras que estavam conduzindo, eu estava assistindo, eu estava observando, a emoção veio à tona. Algo tocou profundamente, a gente sente. Eu engoli seco e eu vi que elas começaram a chorar, elas não tiveram muita, então elas pediram para afastar, a gente respira, é o que eu falo que a gente vai para a varanda, né? A técnica da ida para a varanda, do olhar para as estrelas, respira, e essa audiência eu fui conduzir. Né? O tempo de estrada também dá esse domínio da técnica, né? Para gente e saber o que me impactou, mas se eu tenho condição de continuar ali. Porque impactar, nós seremos impactados por histórias. As histórias, né, elas ressoam na gente. Só que a gente vai saber se a gente vai ter condição de estar na nossa imparcialidade ali, de ser imparcial, para poder continuar. E é isso que o conciliador, por isso que eu acho assim, a formação do conciliador, ela não termina no curso de 40 horas. Ela é uma formação de vida. Ela começa. Né, eu também, nesse curso de mediação agora da Escola TRF2, foi justamente tema aí que a gente teve uma aula síncrona nessa semana, a questão da emoção, né? Aí me perguntaram o que fazer se a gente se emocionar na conciliação, na mediação. E aí, olha, né, a minha experiência é de quem sente também, né? Então, assim, a gente tem que tentar dominar, né? E ter aquele olhar médico, né? Tentar olhar pela técnica, porque daí o nosso cérebro começa a ir mais para o racional, né? Tipo, o que eu vou fazer para essa pessoa agora, né? Mas realmente os conciliadores, os mediadores, eles estão muito sujeitos a se emocionar, né? Porque eu acho interessante, pessoal, é que se fala na Justiça Federal, é sempre um ente público, não sei o que e tal. E, novamente, eu repito o que eu falei no início, e esquecemos ao falar disso, que por trás dos entes públicos, das pessoas jurídicas, existem pessoas, né? E a gente tem que ter o seu olhar para a pessoa. E é legal, isso que a Giovana falou, de identificar um conflito maior, você poder tentar dar um trato maior, né? Aquele conflito, que a pessoa chegou aquele problemazinho ali, mas quando você vê, não é aquele problemazinho, é um problemazão do tamanho de um bonde. E ela, às vezes, não sabe nem dizer qual é o problema dela, né? Ela acha que é uma coisa, mas quando você vai ver, diz, não, aquela história de identificar os interesses, né, na negociação da escola de Harvard, você identifica qual o real interesse que leva a pessoa à justiça. E eu vou dizer para você, essa história de segurar a emoção, de qualquer coisa se levanta, diz que vai no banheiro e tal, mas a gente acha que não acontece, mas acontece. Eu sou um cara meio duro para chorar, mas eu tive uma audiência que eu juro que eu me emocionei. A criança tinha paralisia cerebral, a família estava numa situação terrível, e aí o INSS fez um acordo. Caramba, aquilo dali me deixou assim, eu juro que eu fiquei e tomando água para parar, mas não tem como você não se emocionar, né? Aí você vê a alegria da família ali, e você vê que poxa, aquilo dali podia ser a saída ou o fim da família, né? Vai que não tem um acordo, e aí há um problema entre o casal, o pai da criança, a mãe tinha que passar o dia com o menino, que o menino já era grandinho, todo paradinho, né, com a paralisia. Então, são situações que não tem como não deixar de emocionar o sujeito, porque afinal ninguém é robô, né? Mas tem que falar que nem diz para a criança, segura o choro, né? O pessoal antigamente falava, procura aí se conter. No final,
não tem tanto problema no seguinte sentido, né? Porque quando a gente se emociona no meio da sessão, né, a sessão vai acabar parando, né? Que se a parte chora e a gente chora também, né? Aí acabou a conciliação, né? Então, o ideal que a gente não vire o robô, né, da ODR, né? Que a gente ainda consiga se emocionar, né? Mas que segure para o final, né? Assim, acabou, todo mundo se abraçou, né? Muita conciliação, conciliador abraça, né? Teve parte que depois volta no final, traz um bolinho para o conciliador. Ó, fui ali, passei, trouxe um bolo. Então, isso é muito, Não, eu né? já tive, é muito. Eu falo que isso é a potência do encontro, né? Que na ODR não tem. Isso que o Arthur trouxe, eu também tive um caso aqui, que também foi minha casa, minha vida, de uma mãe que tinham filhos gêmeos, os dois com paralisia cerebral. Meu E Deus! numa situação de vulnerabilidade, e aí foi a Caixa Econômica com a construtora, e uma inundação que teve aqui em Juiz de Fora, ela perdeu tudo. E as crianças, por causa da paralisia, brincavam no chão. Então, elas estavam brincando naquela água de xixi de rato, aquela coisa. E ela tirou foto, levou na audiência. Só que ela quis mostrar as fotos, mas o que impactou foi a alegria dela. E ela via aquilo, olha meus filhos, que lindo, eu me arrepio até hoje. E o conciliador, os advogados, todo mundo ali, todo mundo querendo ver as fotos, o celular dela passando de mão em mão. E o pessoal, só sei que o seguinte, foi o acordo mais lindo que a gente conseguiu. Porque no final, quando a gente fala da conciliação e da mediação, que a gente não está distrito naquele conflito que está nos autos, o que ela queria era indenização por danos materiais, a construtora arrumasse, e uma adinha de moral, mandar 2 cadeiras de roda para os seus filhos. Eu vou mandar brinquedos, o que você está precisando, né? Então a gente vê a potência. E aí a gente falou do choro, naquela hora, por fim, a emoção ela é contagiante. Né? A gente não controla a emoção. Não controla. A gente pode aprender a gerir a emoção. Porque se a gente entra num campo de querer controlar a emoção, e eu falei isso até na aula de hoje, eu vou controlar a emoção. Eu falei assim, a gente não vai controlar só as ruins, a gente vai controlar as boas. E a gente vai deixar de sentir as ruins e as boas. Isso causa uma dissociação, isso causa uma desconexão com a realidade. E isso é uma das grandes causas de sociopatia. Vamos continuar conectados, né, com as emoções. Vamos Eu acho que as boas superam muito, né, esses momentos de tristeza, né, de angústia que a gente, né, acaba por empatia, né, passa para a gente. Né? E aí, assim, a emoção também é o que nos faz humanos, né? É aquilo que é o que vai causar aquela catarse que pode levar ao entendimento, à empatia. E aí eu falo o seguinte, é claro que a gente não vai ser robô, a gente vai controlar um pouquinho o choro. E a imparcialidade, ela está nisso. Por mais que eu esteja ali nas minhas emoções, né, aquilo está um caldeirão fervilhando, eu tenho que ser imparcial no sentido de não tomar partido. De não deixar aquela pena falar mais alto. O que não é... E compaixão é outra coisa. E a compaixão também é contagiante. É o que o Arthur falou. A gente lida com o ente público, mas atrás do ente tem os seres humanos que estão ali. Então, os procuradores, os prepostos. Então, a gente pega muitas vezes no ponto fraco. E a imparcialidade, para mim, é isso: é não tomar partido, é não forçar o acordo, é não tratar um melhor do que você está tratando o outro, é equilibrar o tempo de fala e é atuar também quando tiver um desequilíbrio muito grande de armas, né? Um desequilíbrio entre uma parte e outra, que é o que a gente chama de pluriparcialidade ou de partialidade, né? Equilibrada. Ou seja, o conciliador, o mediador, ele vai atuar de uma forma a possibilitar um pouco aquele equilíbrio, né? Trazendo informação, encaminhando aquela pessoa para o outro tipo de mas contanto que a emoção esteja naquele seu limite, né? De não, o conciliador não pode, pela emoção, advogar por uma parte, né? Isso aí não dá, Exato. né? Até porque, senão, ele acaba interferindo nesse processo, né? Da outra parte também ter essa compaixão, né? Então, assim, isso é o que é mais legal, né? Esses acordos saem muitas vezes por
por esse sentimento que tem na outra parte, né? Advogado público, né? Às vezes nem é uma questão assim de direito público, né? Uma vez eu estava num acordo que não era nem na conciliação, era na vara, e aí era uma senhorinha, que eu não me lembro exatamente o caso, mas ela estava toda errada. Ela estava toda errada, e era um problema que a conta dela tinha entrado no vermelho, SPC, não sei o quê. E o caso em si não tinha assim, uma gravidade, uma comoção, caso corriqueiro. Mas a figura dela, eles viram ela, uma senhorinha que foi sozinha, apresentava um pouquinho de sinal de senilidade, ou ela queria aparentar, né? Talvez fosse um truque dela. Mas eles olharam assim e falaram: gente, essa senhorinha ela tem que ter isso resolvido hoje, porque assim não dá, assim, ela parecia um bebê no final. Então, assim, então foi por empatia deles. Eu nem falei nada, nem gosto de fazer, né, nenhuma interferência nesse sentido, nenhuma dica de que deva dar acordo, não. Eu estava como juíza, não estava na conciliação, mas eles resolveram oferecer, falaram assim, não, olha só, vamos resolver esse caso aqui, né? A senhora vai continuar do banco, mas a senhora, olha só, a senhora toma cuidado com o cheque especial e tal. E fizeram lá uma composição lá, o valor também não era alto. Conseguiram resolver tirar ela do SPC. Né? Mas, enfim, é coisas aí que a gente tem que deixar rolar, né? A gente tem que deixar. Outra questão, vou lançar mais uma questãozinha aqui para a gente, para o pessoal do YouTube aí aproveitar mais um pouco a nossa conversa, né? Enfim, a gente estava até conversando antes, né? Giovana até comentou que às vezes a gente aparece um caso e a gente está crente que é uma conciliação simples e a gente vê que é um caso complexo, que merece uma abordagem restaurativa, não sei o quê. Isso vai muito de encontro a uma coisa que eu acredito, né? Assim, né? Lendo lá os americanos, né? Lá o Leonard Riskin, né? Que inspirou nosso manual de mediação, de CNJ, né? Ele fazia lá uma gradação entre a mediação e a conciliação, né? Como se fosse uma diferença de abordagem, como se o terceiro lá na hora, né? O terceiro imparcial, ele pudesse mudar de uma figura para outra e voltar conforme a necessidade do caso, lá, a necessidade da sessão, né, autocompositiva. Isso sempre me agradou muito, mas aí veio o nosso CPC, dando a diferença da conciliação à mediação, uma diferença que eu acho que nem foi a melhor, assim, mas, enfim, existe essa diferença, né? E a mediação deu uma lei própria, né? Que tem lá uma ou outra particularidade que a jurisprudência ainda não pontuou assim, né? Uma grande... mas, enfim, a gente tem os currículos diferentes, né? Tem a exigência da lei de mediação do mediador judicial só, né? Ter 2 anos de formado, né? Então, eu quero saber o que vocês acham disso, porque lá, aqui no TRF2 é um serviço só, basicamente. A gente não tem matérias que a gente manda só para mediação e outras só para conciliação, mas a gente tem os 2 cursos, né? A gente tem esses 2 profissionais, né? E como é que a gente faz com essa convivência? Como é que a gente balanceia isso? Aparece um caso, a gente tira o conciliador da mesa, manda para o mediador, como é que a gente faz? Já surgiu um caso assim para vocês? Para mim ainda não, mas... Já. É muito inquietante, por quê? Porque a formação que a gente tem na Justiça Federal, dos facilitadores, vou colocar aqui, né, sentido amplo, ela é uma formação para conciliação. Naquele gráfico do Riskin, né, seria aquele profissional que ele pode trazer sugestões, que é o que está no CPC, mas ele não pode fazer avaliação. Ou seja, ele não pode falar se uma pessoa vai ganhar ou se vai perder, não pode dar conselho, mas ele pode auxiliar na construção. E o conciliador, ele seria aquele profissional para atuar naquelas relações de trato único, né, que é o que fala lá no CPC, não é o caso de relações continuadas e etc. Qual que é o problema que traz isso? Primeiro, o que é relação de trato único? A lei não fala. Então, uma relação, por exemplo, com a Caixa Econômica, que a pessoa tem um financiamento de 30 anos, será que ela é uma relação de trato único?
Outra questão também que tem a ver, esse caso que eu trouxe para vocês, que seria pelo CPC trato único, da mãe, o filho estava brincando numa obra da Caixa Econômica, caiu e morreu. Beleza, se eu for pelo CPC, frio, é uma relação de trato único, ela não tinha contrato com a CEF, houve um evento danoso, um evento traumático que causou a responsabilidade da Caixa Econômica de indenizar. Mas olha a dor dessa mãe. Olha a dinâmica subjacente que está ali. Que pode, inclusive, se não resolvido, pode trazer outros conflitos. Então, o que eu faço? A gente deixa claro que aquele curso que a Justiça Federal está oferecendo, ela capacita para que atue nessas questões em que eu uso um conceito que não está na lei, que eu falo que aqueles casos em que a profundidade do drama envolvido no conflito não é tão grande e que as partes conseguiriam resolver com aquele encontro, ou às vezes remarcar. Ou seja, a gente não precisa escavar o buraco e a gente não precisa ir lá naquela base do iceberg para ver as relações, conflitos estruturais, etc., né? Agora, isso é o que a gente capacita na Justiça Federal. A mediação é diferente. A mediação a gente tem que trazer aquelas questões subjacentes. A gente muitas vezes vai ter que escavar. Então, para a mediação, o drama envolvido ele é um pouco mais profundo, ou seja, o buraco é um pouco mais baixo, a gente vai ter que ampliar a torta, né? Que aquele expanding the pie, a gente vai ter que ampliar o olhar, trazer outras questões. E a justiça restaurativa, o drama é mais profundo ainda. Então, a gente, às vezes, com algumas questões estruturais, né, vai trazer tudo. Como que funciona isso? Como a gente tem só conciliador na Justiça Federal, eu deixo quando essas questões mais simples e tudo, eles vão atuando. Só que quando eu, na minha supervisão, verifico que a narrativa denuncia algo mais profundo, muitas vezes eu vou para a mesa. Por quê? Porque ali eu tenho a capacitação de mediação, tenho a capacitação de justiça restaurativa e tudo. Mas a dificuldade que a gente tem em outros sejusques é que muitas vezes o servidor não tem a capacitação da mediação e tudo. E aí o que cabe a nós? Tratar como se fosse uma conciliação ou então acabar ali e devolver para a vara, infelizmente. Porque enquanto a gente não tiver facilitadores em justiça restaurativa capacitados, isso, tudo passa pela capacitação. Para a gente não causar mais dano. Exatamente. Eu acho que um conciliador que não tenha uma formação para trazer à tona essas questões, ele pode causar mais dano. Inclusive, né, Giovana, eu acho que faz 2, 3 semanas saiu uma notícia envolvendo a constelação, as constelações que estariam sendo utilizadas de forma equivocada, as pessoas estariam sendo compelidas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ou seja, utilizar os institutos da forma que devem ser utilizados, o que pressupõe a capacitação de quem vai conduzir os trabalhos. Aqui, no Sejusc, o qual eu sou coordenador, a capacitação de, como vocês mencionaram, geral na Justiça Federal, conciliação. Então, se vier mediação, faz que nem falou, devolve para a vara, suspende, mas não leva adiante. Por quê? Porque não há uma capacitação. E a partir do momento que a pessoa quer tentar desbravar essa situação que veio e tentar conduzir uma mediação sem ter conhecimento, é muito provável que venha a desandar, porque ela não tem a capacitação para isso, né? Então, pelo menos aqui no Sejusc, que eu sou coordenador, só conciliação, e se sentir que é o caso de mediação, devolve para a vara, enquanto não temos profissionais capacitados, tá? Porque aquela história, tentar conduzir uma conciliação, mediação, como se diz aqui no Nordeste, na tora, assim, de qualquer jeito, qualquer um pode. Agora, você levar com qualidade, isso aí eu converso muito com a minha esposa, que ela é mediadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E uma das coisas que a gente comenta é como o trato que você dá, trato esse advindo daquela capacitação que você teve, né, de fazer as primeiras declarações, de conduzir os trabalhos, de como facilita a obtenção de um resultado útil,
não necessariamente um acordo, mas pelo menos você aproxima as pessoas, né? E aí, às vezes as pessoas, a capacitação é bobagem, não precisa, mas... Inclusive, não é só a capacitação, a educação continuada também, né? De você ver qual a dificuldade que o pessoal está tendo. Olha, vocês são conciliadores há 6 meses. O que é que vocês estão sentindo dificuldade, que vocês acham que gostariam de aprofundar mais para melhorar os aspectos aí da competência? Esse ponto que eu ia chegar, que eu vejo importante, assim, que a gente importou esse EAD de mediação do CNJ. Vou dizer, é um curso difícil, é um curso denso, com muitas atividades, muita coisa para fazer. Mas, assim, eu não achei um curso, assim, tão diferente, o curso teórico tão diferente, assim, do curso de conciliação, até porque são os mesmos princípios, né? Mas, assim, eu acho que o nosso limite é o que a Giovana falou, a gente não tem diariamente casos em que exige essa profundidade de tratamento de você pegar um caso e fazer 3, 4 sessões, né? Então, acho que isso é uma dificuldade da parte prática do curso, realmente do estágio supervisionado. Então, por exemplo, a sua esposa, Arthur, ela vê isso diariamente, esse tipo de questão, né? Que você lida com o direito de família, que os sentimentos estão sempre ali à flor da pele, né? Agora, às vezes, a pessoa na Justiça Federal pode até ter a parte teórica, mesmo sendo mediadora, talvez seja o caso dela se examinar. Olha só, mas eu vi tão pouco isso na minha vida, vou chamar o meu supervisor, vou chamar o juiz, porque realmente não tenho muita experiência, ou alguém para me ajudar, ou para o juiz dizer, né, o juiz ou o supervisor que não seja juiz, o senhor quer conduzir, não estou à vontade, né? Ou então ter até autocrítica, né? Mesmo estando à vontade, perguntar, olha só, posso continuar assim? Porque as partes falaram isso, é a primeira vez que eu vejo isso na Justiça Federal, e eu não estou muito seguro, não vi isso no estágio supervisionado, né? A gente não vê isso na Justiça Federal, o que eu faço, né? Buscar uma orientação nessa hora é importante, né? Quem está supervisionando, né? Como falou a Giovana, humildade, né? Humildade de saber lidar com aquela situação. Exato. Eu acho assim, e reconhecer, né? Porque tem. Uma vez eu tive um exemplo, eu acho interessante a gente trazer, porque aqueles que estão assistindo conseguem conectar o que a gente está falando com a realidade. Eu tive uma situação dessa que começou como um caso simples, o negócio foi complicando, eu tinha um conciliador experiente, já estava comigo há anos, ele ficou tão nervoso que ele começou a sugerir soluções. E mesmo que lá no CPC fale... Torcendo para o resultado, né? Torcendo para o resultado. Aí, na mesma hora, a importância da supervisão está ali. Na mesma hora, eu fui interferir. Porque eu vi que era um caso que a gente ia precisar aprofundar nas narrativas. Né? Porque, às vezes, a gente já teve caso de pensão por morte, que sabe quando reparte a pensão, aí tem a esposa e aí descobriu que, né, quando o marido faleceu, que ele tinha uma outra família e tudo. Então, às vezes, a gente vai precisar aprofundar um pouquinho no diálogo. E aí, por isso que é muito importante que na capacitação fique claro e que a gente coloque nessa tecla da humildade e de pedir ajuda. Que é para isso que existem os Sejusques e para isso que existe o diretor, o coordenador do Sejusque. Né? Para dar para supervisionar e falar o seguinte, olha, ou se o supervisor for capacitado, tudo bem, ele conduz aquilo dali com técnicas de mediação, com restaurativo e tudo. Agora, caso contrário isso, suspendeu, porque isso é reconhecer, isso demanda humildade. E não tem que ter vergonha, não. Né? Isso, na verdade, é respeito aos envolvidos. E é isso que o Arthur falou e a senhora falou também. Capacitação, capacitação, capacitação. Continuada, atualização. Isso é fundamental, porque tem muita gente que acha que fez um curso há 5 anos atrás, um dos primeiros cursos da Justiça, né, de conciliador, só que os conflitos estão ficando mais complexos. As subjetividades, hoje em dia, elas estão... A gente está vivendo um campo aí que muitas vezes a gente sente que é muita novidade e o pessoal fica achando que conciliação é panaceia, aí começa a querer enfiar constelação no meio,
que é técnica de não sei o que lá, e tudo, meditação, né? E não é assim. Eu acho que a gente tem uma moldura legislativa aí da lei de mediação, a gente tem uma moldura aí do CPC, a gente tem um código de ética e nós estamos dentro de uma instituição. Nós não estamos numa mediação comunitária. Então, a gente tem que observar esses parâmetros, né? Para dar segurança para a gente também. Então, isso que o Arthur trouxe, lembrou dessa reportagem, eu acho que tem muita gente achando que os métodos consensuais é panaceia, né? Você está com dor de não sei o que, ela vai lá. Até porque uma vez que a credibilidade, né, do centro de conciliação ou do conciliador ela seja assim maculada, digamos assim, é difícil ganhar de volta, né? A conciliação assim, é uma conquista diária, né, da credibilidade, né, das parcerias, né? Mas até pegar aqui, a Silvana falou aqui no chat, a Silvana que é supervisora aqui do CESOL, né, que é o nosso Sejuscom aqui da capital do Rio. Ela lembrou que a gente tem casos da Convenção de Haia da Justiça Federal, né, que seria mais próximo do que é tratado na mediação na Justiça do Estado, né? Mas assim, olha só, vamos imaginar, realmente, se tiver um servidor, né, lá da vara, né, dessa vara que é especializada aqui no Rio de Janeiro na Convenção de Haia. Se esse servidor pegar, assim, sei lá, 2 casos por mês e fizer o curso de mediação, acho que ele está tranquilo para fazer qualquer mediação. Acho que ele está na Justiça Federal, né? Mas isso que eu quis dizer, tem que ser a formação, o estágio é prático, é parte do curso, né? Então, assim, realmente a gente tem essa questão, se a gente bota o pessoal da mediação para fazer o estágio supervisionado, talvez a gente não alcance tanta profundidade. Não quer dizer que o mediador que faz o curso na Justiça Federal não vai ser mediador, não, entendeu? Mas, assim, eu acho que parte do treinamento tem que pegar mais. Uma coisa, ali e que eu faço aqui... mais afeitos a isso, né? Uma coisa que nós fazemos aqui na região é o seguinte, quando nós temos cursos de conciliação aqui para o nosso Sejus, a parte das audiências do estágio supervisionado é feita em audiências do TJ. Nossa. Exatamente para as pessoas terem, os nossos conciliadores têm um olhar diferente. Então, eles fazem audiência não só na Justiça Federal, mas também na Justiça Estadual. Aí eles vêm, óbvio, ação de família, ação de tudo, né? E aí eu acho que isso enriquece muito a experiência deles. Com certeza, com certeza. Nossa, a quantidade de casos que tem no Justiça Estadual, até pela quantidade, né? A diversidade de matérias, né? Realmente é muito bom. Até matérias mais técnicas, tipo empresarial, né? Tem muito mais lá do que aqui para a gente. E outra coisa que é interessante também, às vezes a gente acha que a gente faz um curso de mediação geral, que vai poder fazer mediação familiar, empresarial. Não, é muito diferente. Não é? São pressupostos, é uma interdisciplinaridade, por exemplo, na questão de família. Eu já mexi, eu sou voluntária de uma Câmara de Mediação da Prefeitura de Petrópolis, do programa Petrópolis da Paz. Então, às vezes, às sextas-feiras, eu faço as mediações lá online. Então, eu faço as sessões de pré-mediação, que eu faço os encontros, né, individuais, e depois a gente dá um tempo, assim, umas 2 semanas, a gente faz um encontro conjunto. E, se for o caso, eu ainda chamo comunidade de pertinência, né? Um apoiador, alguma pessoa que pode estar ajudando a gente no diálogo. E eu vejo o seguinte, nas questões de família, tem muitas dinâmicas ali que a gente tem que ter um olhar diferente, a gente tem que ter um conhecimento de relacionamentos familiares, de psicologia, psicanálise. Não é para ninguém fazer curso de psicanálise nem nada, mas o próprio, né, tem autores da área do direito, em direito de família, que fala dessa importância da interdisciplinaridade e de compreender. Agora, mediação familiar, a gente vai, né, a parte. Tem um cabedal todo de conhecimento que o facilitador vai ter que construir sua caixinha de ferramenta ali e que é diferente de um mediador empresarial. Verdade, E que nada impede que a gente faça o de empresarial, o de família, entendeu? Diversificar,
né, as abordagens. Eu, por exemplo, não faço empresarial, comercial, assim, né, fora da... Não, porque eu não me sinto capacitada, eu nunca fiz um curso, mas eu faço familiar, eu faço, né, outras questões. É diferente, a gente tem que ter essa percepção de que não é para qualquer assunto, que a mediação, que a gente tem que saber avaliar se aquelas pessoas têm condição de participar de uma forma voluntária e segura, né? A gente tem que ampliar esse olhar e estudar e correr atrás e saber onde que a gente pode meter a mão ou não. Pois É é. igual, não é só aquele curso teórico, ter 40 horas e aí eu vou sair fazendo. Outro dia me perguntaram, eu estava semana num treinamento, a pessoa fez o curso de conciliador perguntando se podia fazer justiça restaurativa com um curso de conciliação. Não, aí é outra coisa. É outra coisa. Assim, eu posso falar italiano, curso de espanhol, né? Assim, mas é porque a gente está nesse movimento de ebulição e de entusiasmo com os métodos consensuais. Mas é importante a gente pôr esses pingos nos is aí para não cooptar, né, as técnicas. Não, é claro que tem as matérias, assim, a base em comum, assim, é o que a gente está vivendo hoje, né? A busca da cultura da paz, né, gente, do entendimento, né? Então, assim, a gente tem avanços e retrocessos nisso aí, né? Mas eu acho que no mundo todo, né, se viu que essa coisa do juiz dar a sentença, né, não é que está fora da moda, né? É uma coisa que não está resolvendo o problema da justiça em lugar nenhum do mundo, né? Então, assim, às vezes as pessoas se centram muito no problema brasileiro, porque o Brasil tem um processo por habitante, não sei o quê. Não, é assim, na Itália, na Inglaterra, vários países, nos Estados Unidos já há muito tempo, por diferentes... Às vezes a razão era o custo, às vezes a razão era a demora. Se chegou à conclusão que não adianta deixar essa litigiosidade excessiva explodir, contratar um monte de juiz, formar um monte de advogado, que não resolve o problema das pessoas, né? A justiça em si vira um problema, né? Então, assim, o conciliador é a solução, gente? Vamos fechar conversando sobre isso. O conciliador é a solução da justiça? Fala, Arthur. Conciliador é a solução da justiça? Eu considero que o conciliador não é a solução, mas uma das soluções, né? Porque, queira ou não queira, a nossa sociedade, além de belicosa, ela tem, parece que é do brasileiro, ele gosta de ouvir que alguém decida por ele. Não sei se aconteceu contigo, ele está na audiência aqui, há uma proposta de acordo, né, Giovana? Aí a pessoa olha para você, doutor, o que é que a senhora acha? Diz, eu não acho nada. Quem tem que achar é a senhora, tal. Mas aí o conciliador ele tem um papel muito bom e ainda está sendo desbravado, como vocês falaram, a conciliação, os métodos esses métodos adequados de solução de conflitos são uma novidade. Como toda novidade, ela ainda está difusa, ainda não tem uma feição própria, que aos poucos está pegando. Dá a importância de um evento desse aqui, de nós homenagearmos quem está na linha de frente, que são nossos conciliadores, os abnegados conciliadores, né? E trabalharmos para que sejam dadas as devidas feições, a conciliação, a mediação, né? E, claro, a decisão judicial, né? Mas eu confesso para vocês, sabe, meninos, e colegas aí que estão ouvindo, eu sou um cara muito conservador e eu não gostava desse negócio de conciliação, mediação, eu achava uma bobagem tremenda. Só que, graças a Deus, a luz da sabedoria veio para tirar o véu da ignorância. Porque eu vi na conciliação e na mediação a resposta para determinados casos que me eram trazidos e que eu não tinha uma resposta adequada no sistema de justiça nosso, ou seja, no ordenamento jurídico. Trazendo para o popular. Do jeito que eu fosse julgar, ninguém ia ficar satisfeito. Por quê? Porque eu via que o melhor era as partes sentarem e se autocomporem, então buscarem uma solução consensuada. E aí eu estou dizendo isso porque tu falou um negócio mesmo. O Poder Judiciário, se nós pegarmos os livros de direito constitucional antigos,
tinha lá, função do Poder Judiciário, executar a lei, fazer executar a lei. Hoje em dia, não. Nós mudamos, inclusive, a nossa missão institucional, que é solucionar conflitos. Tanto que eu brinco, inclusive, na vara, pessoal, nós estamos aqui para solucionar conflito, não para piorar. Se for para piorar, a gente fecha tudo aqui, vai-se embora para casa, aí vai tomar sua cervejinha, pronto, deixa, porque para piorar não adianta. Então, a ideia é exatamente essa, sabe, Aline? E o que me empolga é isso, é solucionarmos o conflito, seja pela conciliação, mediação, uma decisão judicial que pode vir, né, depois a ter uma composição, como às vezes acontece, né? Mas o que eu foco é nisso, a solução do conflito. E eu fico muito feliz de termos essa via, né, da conciliação e da mediação, porque, como eu falei para vocês, eu já estou quase há 20 anos no negócio de magistratura e tinha situações que eu não via solução. Simplesmente eu não via uma solução adequada. Aí você profere uma sentença, tal, o processo foi embora, mas e aí? Você resolveu o quê? O que é que adiantou aquilo que você fez? Qual a utilidade ali prática no mundo real que você trouxe com aquela sua decisão, né? Então, é essa inquietação e é essa novidade que faz com que me empolgue pela conciliação e mediação. Mas por isso que eu fico feliz de estar ombreado de conciliadores, mediadores, para que nós possamos cumprir essa nossa função de pacificar os conflitos. Que bom, Arthur. Obrigada. Assim, não foi ótimo. Sei que você falou. Realmente é a solução, né? E às vezes as partes é que chegam a essa solução. E, Giovana, eu acho que Arthur já tinha pedido para você para fechar as suas considerações últimas. Você quer acrescentar? Já fechou? Só então, agradecer o convite aí. Gente, eu vou agradecer você ter vindo. Então, Giovana, suas considerações aí sobre isso. Respondendo ao questionamento da senhora, né? Eu acho, sim, só com o conciliador a gente não resolve o problema de morosidade, insatisfação e etc. Mas que ele é parte de uma solução, igual o Arthur falou. Ele faz parte, ele é importante na pavimentação desse poder judiciário solucionador de conflitos, como o Arthur falou. Mas eu também vou falar o seguinte, o do poder judiciário como um locus para vivenciar uma democracia verdadeiramente participativa. Porque a conciliação, a mediação, esses métodos consensuais, para mim, eles têm esse potencial de chamar parte para ela se sentir pertencente e se sentir protagonista na construção dessa solução. A gente sabe que a conciliação, a mediação, ela não é para todo e qualquer conflito. E que o processo judicial ele é importante e muito para a estabilização da sociedade, e ele é muito importante também como uma ferramenta da própria democracia. Né? Então, a gente saber reconhecer que todos são importantes, que o processo é importante, que tem o lugar de excelência dele, que a conciliação também é importante e tem o lugar de excelência dela, a mediação e agora a justiça restaurativa. E que a gente vai avançar nesse caminho de construção de um judiciário mais democrático, mais humanizado, e para resolver esses nós que a gente tem de morosidade, eficiência, distanciamento e tudo, é um diálogo profícuo entre esses meios, esses métodos. Porque nenhum deles sozinho vai resolver o problema de ninguém. E nenhum deles sozinho vai resolver o problema institucional dessa descrença que a gente tem. Eu acho que eles se dando as mãos e a gente encaminhando para cada porta, né? É o judiciário multiportas. Para cada porta mais adequada, a determinada predisposição das partes, a determinado conflito. Porque tem situação que vai ser o processo, que não vai adiantar a gente encaminhar para a conciliação. E são essas portas, essa atuação sinérgica e essa compreensão dos magistrados de encaminhar, de batalhar para um fortalecimento e uma conscientização sobre a importância do diálogo e tudo, é que a gente consegue encontrar caminhos. Então, todos são importantes. O conciliador é importante, o mediador também. E hoje parabenizo por esse dia e agradeço muito a doutora Aline o convite, essa oportunidade de falar daquilo que movimenta a nossa alma, né? É a companhia do Arthur, da Daniele, que eu estou vendo aqui, da Sheila também, e de todos que estão presentes.
porque a gente, eu gosto de falar nisso porque eu encontrei sentido naquilo que eu faço na justiça. A conciliação, para mim, ela trouxe aquele sentido de que eu estou a serviço de uma pacificação e não só de ajudar num processo para colocar um fim célere àquela demanda. Então, muito obrigada, doutora Aline, pela oportunidade. Nós que E agradecemos. felicito todos nós, porque todos nós aqui somos conciliadores e mediadores. Excelente. Exatamente. Não, olha, diante disso tudo que eu falou, eu tenho que agradecer muito Giovana e Arthur por terem atendido aí nosso convite, aí, que foi bem em cima da hora, né? Mas, enfim, realmente a gente tem que botar um alarmezinho assim no celular, né? 2 meses antes, né? Do dia do conciliador aqui estadual, né? E espero que vocês também busquem, né? A gente precisa fazer uma pesquisa, achar. E é a primeira vez que a gente está comemorando, assim, com um evento, né? Eu acho que o ano passado, a gente chegou a enviar mensagem, tudo, mas agora vai ser tradição nossa. Todo dia do conciliador é que a gente vai comemorar, né? Que é uma comemoração merecida, né? Uma atividade que vem ganhando cada vez mais o respeito aí dos tribunais, né? Uma profissão, certamente, assim, uma profissão que se caminha aí para se profissionalizar cada vez mais, né? Fora a capacitação, né? Se reconhecer como uma profissão mesmo, né? E eu vou terminar agradecendo Doutora, a todos. Ah, você me dá licença, só um minuto. ah, Gente, eu quero agradecer a todos, né? E assim, como a Giovana falou, né? Esse sentimento, né? Que nos impulsiona, na verdade, né? Eu acho que todos aqui amam, né? A conciliação, a mediação. E em nome do núcleo de conciliação, né? A gente quer fazer uma homenagem, né? Gostaríamos de fazer homenagem a todos os conciliadores, mas eu creio que essa figura ela representa muito. Eu acho que aqui no Rio e creio que em outros lugares também, quando se fala em conciliação, vem assim o nome e a imagem da doutora Aline Araújo. Assim, ela é uma entusiasta assim da conciliação. Ela se dedica, né, muito, se dedica de coração realmente à pacificação, à propagação da cultura da paz, né, à conciliação na nossa região, tanto no Rio de Janeiro, Espírito Santo. São os cursos, nós estamos com a nossa escola de mediação, primeira turma, né, do curso de formação de mediadores. Então, assim, a doutora Aline, ela move realmente a segunda região em prol da conciliação, da mediação. Então, em nome do núcleo de conciliação do Rio de Janeiro, olha, assim, da segunda região, na verdade, é difícil a gente estar assim online e fazer uma homenagem dessa, mas a gente improvisa e é de coração. Receba, doutora Aline, essa placa. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. meu Deus do céu! Tá? Obrigada, Daniele. Eu vou ler. Olha, a Daniele me mandou, homenagem. ela estava procurando sair para os conciliadores aí, não sei o quê, para o doutor Neves, não sei o que, era para mim, Daniele. Também. Então, olha, a homenagem do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, a excelentíssima senhora Aline Alves de Melo Miranda Araújo, juíza federal convocada em auxílio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos da Segunda Região, é prestada esta justa e merecida homenagem em reconhecimento pela extrema dedicação e desempenho no exercício das suas atividades em prol do desenvolvimento desta corte, na propagação da cultura da paz na segunda região. Então, doutora Aline, receba a nossa homenagem, né, justa. Fogo sair, né? Por isso que você queria que eu fosse aí no tribunal. Né? E também, né, como não podia deixar de ser, infelizmente o doutor Neves não está presente, mas a gente vai fazer chegar a ele também a nossa homenagem. E eu queria saber se a doutora Cristiane está nos ouvindo. Cristiane? A doutora... Sim, estou ouvindo, Daniele. A doutora Cristiane também é juíza,
convocada em auxílio aqui ao Núcleo de Conciliação, né? Ela esteve afastada um pouco do núcleo, voltou. Também é uma entusiasta da conciliação, que está assim também movendo a segunda região, né? Para a gente tentar realmente fazer com que a conciliação seja vista por todos. E também, doutora Cris, não sei se a senhora está vendo, essa aqui é uma homenagem do Núcleo de Conciliação. Obrigada, Daniele. Puxa vida, Olha, fiquei emocionada agora. Tá? Nossa, muito obrigada. São os mesmos dizeres, né? Homenagem do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, a Excelentíssima Senhora Cristiane Conte Matalic, juíza federal convocada em auxílio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos da Segunda Região, é prestada esta justa e merecida homenagem, em reconhecimento pela extrema dedicação e desempenho no exercício de suas atividades em prol do desenvolvimento desta corte, na propagação da cultura da paz na Segunda Região. Né? Então, assim, recebam essa homenagem, né, representando assim todos os conciliadores, todos nós, né, conciliadores. Obrigada, Daniele. Não, então, olha só, encerrando isso aqui, eu vou agradecer de novo a todos por terem participado disso aí, né? E vou devolver a homenagem da Daniele para os conciliadores, né? Porque assim, Daniele, se não fosse os conciliadores, eu não estava aqui, não, sinceramente. Eu já estava, ó, sei lá, fazendo outra coisa, porque o que me mantém aqui na atividade são vocês, tá? Então, assim, vamos que vamos continuar isso aí, tá bom? E olha, boa tarde a todos, tá bom? E muito obrigada. E ó, beijos. Até mais, Obrigada. gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau.